Boa boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui. Quem não me conhece, meu nome é Odete Branquer Becker. No Instagram eu realizo conteúdos, produzo conteúdo sobre autoconhecimento, inteligência emocional, competências comportamentais. E hoje nós vamos trabalhar, conversar a respeito de um tema extremamente importante, que é o poder das competências comportamentais e que são extremamente ligadas ao mercado de trabalho, à vida profissional, mas também na vida pessoal. As competências comportamentais, elas se dão em todos os aspectos da nossa vida e nós iremos abordar isso com um convidado muito especial, que é o André Klaus, que tem uma experiência, uma vivência profissional muito intensa. Ele é professor da FGV, também coach de competências comportamentais, é, consultor e conselheiro de empresas, escritor, líder de equipe pela ONU na África, uma vasta experiência de vida pessoal e profissional em desenvolvimento humano. Eu tenho certeza que quem estará presente nesta noite, nesta live, ah, terá um conteúdo muito especial para suas vidas, para sua vida pessoal e profissional. E antes de chamar o meu convidado especial, vou pedir para você compartilhar essa live, chamar seus amigos, porque o tema é muito importante. E se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do conteúdo, vocês poderão fazer perguntas que ao final nós iremos responder. Também pode encaminhar as perguntas no meu direct que eu irei responder. Quero agora então chamar o meu convidado especial para fazer a participação dessa nossa live de hoje. Fazendo aqui para acontecer. Boa noite, Andrei. Que Olá, honra receber você aqui nesta noite para falar desse tema tão importante, tão especial. Eu pensei que a nossa live não ia acontecer, porque aqui em Blumenau, Santa Catarina, o sabia. estado onde eu resido, deu uma trovoada intensa e a luz se apagou às 19 horas e às 10 minutinhos que ela retornou e estou imensamente feliz por recebê-lo, revê-lo e quero que você traga todo esse conhecimento precioso que você tem para as pessoas que estão nos ouvindo, para aquelas também que entrarão mais tarde, porque esse tema de fato está todo momento na mídia e precisa ser discutido o tempo todo. Seja bem-vindo. Então, gratidão, Odete. É uma alegria muito grande estar aqui com você. E, se eu não me engano, esse é o debut, não é? Como? Esse aqui é a primeira, não é? Com você. Isso aí. Mas, A minha terceira, André, terceira a live. minha terceira. Os Legal, grandes desafios da vida. legal. Boa noite para todos vocês que estão aqui conosco, que seguem a Odete. Quero dizer para vocês por que é da alegria, né, tão grande. A Odete, com certeza, foi uma das pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer quando a gente conduziu a formação de coaching. E não tenho dúvidas em dizer que era a melhor aluna da sala, que era a mais aplicada, a mais interessada, responsável, não desmerecendo os demais, né? A turma era sensacional, mas a A Odete com turma é assim. certeza tem um diferencial, né? E
É em função desse diferencial que eu digo para vocês, a alegria de estar aqui, porque eu sei da competência profissional dessa nossa amiga. Tá bem, amiga? Gratidão pelo convite e deixo a condução com você, então, dando aqui o meu boa noite caloroso a todos. Então, vamos dar início ao nosso tema, porque temos muito para conversar. E eu quero fazer uma reflexão inicial, Andrei, que a Revolução Industrial, a quarta Revolução Industrial, ou a 4.0, ela trouxe muito esse aspecto das mudanças tecnológicas, da questão da robotização, dos materiais, do genoma, enfim, grandes transformações estão acontecendo no mundo e no mercado de trabalho. Exigindo que as pessoas tenham comportamentos diferentes, até inclusive, por exemplo, né, os meios de transportes, né, como mudou nos últimos tempos, e que fez com que nós tivéssemos que nos adequar, mudar todo este comportamento com relação a tantas transformações na área tecnológica. E, por outro lado, também há uma exigência muito intensa do mercado de trabalho com relação às habilidades comportamentais, as competências comportamentais para atender a este mercado, para atender essas transformações que estão acontecendo. E até, inclusive, as pesquisas apontam que em 2030 as exigências comportamentais elas ficarão cada vez mais intensas, que o mercado de fato busca isso nos profissionais, além do técnico. E trago para você também, só lembrando, que o mercado, que os profissionais atualmente, eles são contratados pelo perfil técnico. Então, a cada 10 profissionais contratados pelo perfil técnico, 9 são demitidos em razão da falta de competência comportamental. Na sua experiência, André, na sua vivência, né, como coach, como consultor das grandes empresas, como professor da Fundação Getúlio Vargas, como você analisa isso? De um lado, as grandes transformações do mundo e do mercado de trabalho, por outro, o mercado exigindo dos profissionais cada vez mais competências comportamentais e a demissão intensa por falta de competência comportamental. A gente sabe que as competências técnicas, elas são facilmente adquiridas por conta da formação, da graduação, cursos técnicos, até manuais, até o ensinamento prático do dia a dia. São mais fáceis de serem aprendidas. Diferente das competências comportamentais, que elas estão muito ligadas aos padrões de comportamento, aos comportamentos, enfim, e estão muito ligadas à cultura da pessoa, ao modo de vida, ao seu ambiente, à sua personalidade. Então, André, como fica tudo isso? E se as escolas não ensinam sobre comportamento, sobre competências, de você ter persuasão, de você desenvolver a empatia. Então, o mercado exige isso, mas, por outro lado, não temos. Como trabalhar isso? Então, dando mais uma vez boa noite, até porque a Penha entrou aí atendendo o nosso convite, né? Boa noite, Penha, seja bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos. Alguém falou aí, Odete, que está dando eco. Pode ser. Está dando eco aqui? Pode ser que você esteja com o celular e, de repente, o computador ao mesmo tempo, e aí pode dar um eco. Mas vamos tocando aqui, eu vou procurar falar mais pausadamente. Para mim, não. Para mim está tranquilo, tá? Tá. Bem, essa questão que você trouxe, Odete, eu diria assim, ela não só vem com o futuro dessa quarta revolução industrial que a gente vive, como ela sempre existiu. As grandes empresas, e eu estou trabalhando com empresas grandes nesse momento, como conselheiro e também como consultor e mentor também, e as empresas continuam errando. Eu, por exemplo, essa semana, eu vivenciei isso essa semana, uma empresa para a qual eu presto consultoria
e também os aconselhamentos, ela fez uma contratação. E, assim, eu não sou da empresa, eu sou um consultor, né? Então, eu estava lá num determinado dia em que o colaborador que acabou de ser contratado, ele estava lá também. E assim, não precisou de mais do que 10 minutos de conversa para perceber que a contratação já tinha alguns equívocos ali. Porque, mais uma vez, em cima do que você fala. As grandes empresas, todas as empresas, elas estão ainda incorrendo no erro da contratação pela competência técnica. E ela é importante. Sim, com certeza. É importante que uma empresa de software, por exemplo, contrate para o desenvolvimento de software um profissional com essa competência técnica. Sim. Porém, é muito importante que as empresas prestem atenção no perfil comportamental. O que é o perfil comportamental? A gente não diz que é um chá, né? Um chá. Conhecimentos, habilidades, atitudes. É isso. É isso. A gente tem que olhar. Eu tenho aconselhado muito essas grandes empresas. E conversei com essa da contratação equivocada. Conversei com ela também, com os diretores, né? Eu falei, gente, vamos olhar mais do que a competência técnica. Vocês contrataram uma pessoa aqui pela competência técnica. Beleza. Agora, essa pessoa, ela até tem o conhecimento. Mas vamos nas habilidades pessoais. Bastou 10 minutos de conversa para perceber uma pessoa, com todo respeito, tá? Todos os nossos ouvintes aqui, mas uma pessoa que se mostrou arrogante, uma pessoa que, para trabalhar com um departamento que vai envolver gestão de pessoas, colocou que, para mim, numa conversa, que o importante é o resultado. As pessoas vão se adequar a esse resultado. Então, veja, a partir daí, teve mais coisas, tá? Mas eu vou abreviar, porque senão também eu fico falando só disso, né? A gente tem outros aspectos para explorar. Mas, a partir daí, você começa a perceber o seguinte: é muito mais importante você contratar uma pessoa que tenha a vontade e a capacidade interior dentro de si, né? A atitude de buscar ampliar o seu conhecimento em todas as áreas, inclusive nas competências comportamentais. Então, assim, o dilema continua existindo. E o que eu diria para as pessoas que estão nos ouvindo, que têm as suas empresas ou que estão buscando um emprego, né, a carreira, ou abrir o seu negócio, busquem sim a competência técnica. Ela tem que existir. Ela tem que existir. Eu não posso abrir um negócio eu não posso abrir ali um negócio de software e a pessoa não entender de nada de informática. Tem que ter competência técnica. Mas ampliem. Observem o desejo, o calor do coração, o brilho no olhar, sabe? O brilho do olhar, né, Odete, como a gente dizia lá quando eu estava em Blumenau, né, nos nossos cursos, o brilho nos olhos. Isso vai dar um diferencial para essa pessoa que você vai contratar. Não adianta ela ter uma competência técnica gigantesca e ter um olhar opaco. Aquele de que, olha, tá aqui, eu fiz meu papel aqui, pode estar aqui a nota fiscal, pode me pagar. Não, tem que ter aquele brilho nos olhos, tem que ter aquela vontade, aquela garra no coração, amor pelo que faz. E aí eu vou abrir então para você continuar explorando. É muito importante isso. Tem ainda eco? Pessoal, alguém pode acenar se está tendo eco ainda? Estão me ouvindo direito? Você está perfeito, o seu som. Até porque você está de fone. Eu estava conversando esse final de semana com uma pessoa e ela levantou exatamente isso. Ela trabalha numa empresa e ela disse que é muito mais fácil você moldar a pessoa na questão técnica quando ela chega na empresa, ela ensina, ela molda do jeito que ela quer. Agora, o mais difícil é ela trabalhar as questões comportamentais. Então,
mesmo com tanta demissão por conta dessa falta de competência comportamental, será que as empresas não estão observando isso e não estão trabalhando essa questão e comunicam a pessoa que está sendo demitida que ela está sendo demitida por essa razão? Porque é um prejuízo para a empresa também, né, André? Sim. Na verdade, Odete, as grandes empresas, elas têm agido muito mais de uma maneira pragmática, né? Que é assim, eu te contratei, você tem que entregar o resultado. Se você não está entregando o resultado, eu vou mandar você embora. Então, veja que não necessariamente, toda essa abordagem, não necessariamente eles dão o retorno. Porque onde é que vem o the pull of the cat no inglês que não existe? Né? Onde é que vem esse pulo do gato aí no inglês que não existe? E talvez isso já vá até responder uma próxima pergunta sua, mas não faz mal, eu emendo as duas aqui, se for o caso. O que acontece? Competência comportamental. Deixa eu voltar. Competência técnica, você treina. Vai lá, faz um curso, paga um curso, faz o curso, treina, adquire a competência técnica e continua treinando. Bem, a competência comportamental, ela precisa que a pessoa tenha a oportunidade de, primeiro, ter consciência de que ela não está desempenhando aquela competência comportamental. Por quê? Quando a gente fala, tem uma ferramenta muito legal do mundo da administração, do coaching, da mentoria, que é a janela de Johari. Na janela de Johari, você tem um quadrante que é a figura pública. É aquilo que eu sei, todo mundo sabe de mim, você sabe de mim, eu sei de você, e todo mundo sabe, é tudo visível. Porém, você tem outras janelas. Você tem uma janela que é a janela da mancha cega, do ponto cego. O que é o ponto cego? É aquilo exatamente aí que entra, por exemplo, a competência comportamental. Ela pode entrar nessa janela. O ponto cego, eu não estou vendo. Talvez seja visível para você que é dona da empresa, minha chefe, por exemplo, mas não esteja visível para mim. Então, como é que eu dou a oportunidade? Através daquela palavrinha que ela existe no inglês e a gente adotou ela, mas ela tem que ser praticada na sua essência, que é o feedback. O colaborador tem que receber o feedback. E um feedback muito honesto, que não é crítica, sabe? Que é olho no olho, que é muita calma, muita ponderação, que atendo aos fatos e não a pessoa. Feedback não é pessoal. Feedback é para a função, é funcional. Então, olho no olho e com muita clareza, narrando os fatos. É usando a comunicação não violenta. Ou seja, eu apresento um fato. É um fato irrefutável. Por exemplo, Odete, você hoje deixou as luzes do escritório acesas quando saiu. É um fato irrefutável, porque eu tenho testemunhas, basta você olhar lá para cima, você vai olhar lá a luz acesa, você vai ver a luz acesa. Então, eu apresento um fato. E em cima do fato, eu exploro aquela competência. Então, aí é que eu dou a oportunidade para o meu colaborador melhorar. Olha, Joãozinho, você na reunião de vendas da semana passada, você levantou a voz com o Luizinho ou com a Magali, você levantou a voz, você saiu do seu controle e isso prejudica uma venda. Nós estávamos em treinamento interno, maravilha, mas isso, na hora das vendas, na execução, isso vai prejudicar a equipe, vai prejudicar suas vendas, o seu desempenho profissional. Então, esse feedback, ele é muito importante. Muito. É ele quem vai dar essa oportunidade de a pessoa não ser demitida sem saber por quê. Entende? Entendi. E como ele é importante, eu tenho uma amiga que ela trabalha somente com feedback e ela sempre traz que esse procedimento já devia ter começado há 20 anos atrás e ainda caminha a passos lentos. E como é importante a pessoa saber onde ela está errando. Como você falou, se a pessoa não tem autoconhecimento, não tem consciência sobre ela,
Como é que ela vai saber que ela está errando? E quando a empresa tem esse trabalho do feedback e dá essa oportunidade da pessoa mudar, crescer, se transformar, se autoconhecer, você está gerando valor para ela e uma transformação na vida dela. Não é mesmo? Você Isso. vai ajudar aquele ser a evoluir. E penso que uma das missões que se tem nesse mundo é ajudar as pessoas, principalmente quem é do RH, os líderes que estão com essas equipes. E o que eu mais também percebo, André, que muitos líderes não têm o seu próprio autoconhecimento, não conhecem a si mesmo. Como Isso. vão dar feedback de alguém, para alguém, aliás, quando não conhece a si e não conhece, não presta atenção nas emoções do outro, o que está acontecendo com o outro, porque o corpo fala, não é verdade? Se o Sim. corpo fala e se as atitudes não estão de acordo com aquilo que a empresa busca, o que eu posso fazer para ajudar? Uhum. Então, E é, uhum, tem uma, só para antes, tem uma empresa não, nós temos algumas empresas que estão trabalhando isso de uma maneira muito legal. Então, nós temos algumas empresas que estão até contratando o nosso trabalho para fazer o quê? Trabalhar com os líderes. Então, não é ainda com o pessoal do chão da fábrica, não. Tá? Trabalhar com os líderes. Qualidade de vida, saúde, produtividade e tudo isso alicerçado em cima do que você mencionou, inteligência emocional e autoconhecimento. Então, isso é fundamental. Esse trabalho com os líderes também é porque qualquer mudança que você quer implementar na cultura organizacional da sua empresa ou da empresa que você está prestando assessoria, ela tem que ser de cima para baixo. Sempre assim. Sempre assim. de cima para baixo. Se o mercado busca tanto essas competências, ele também está falhando do outro lado, não é verdade, André? Então, assim, o mercado de trabalho busca profissionais com elevadas competências comportamentais, mas ele também está falhando porque não tem esse trabalho, nem todas as empresas, é claro. Agora, qual é a reflexão que você faz? Por exemplo, assim, comunicação. Um dos maiores problemas dentro da empresa é a comunicação. Por que é tão difícil as pessoas se comunicarem? Por que essa competência tão necessária e importante é tão falha dentro das empresas? Então, Que lá, fala, emenda aí. a nossa língua, fico pensando, poxa, a pessoa não consegue se comunicar com a nossa própria língua, não sabe se relacionar, é o mínimo. É o mínimo, Pois é. sem contar a falta de um sorriso, né, que nem todos têm, né, mas a comunicação, o relacionamento interpessoal é o mínimo que se espera de um colaborador. A empatia, de se colocar no lugar do outro, o equilíbrio emocional. Isso aí, Por que é amiga. tão difícil? Pois é. Então vamos lá. Esse é um assunto que rende bastante, mas vamos sintetizar, né? O que acontece? Olha só. Por incrível que pareça, o paradoxo, né, é o seguinte: nós, seres humanos, somos diferenciados porque temos o poder de conduzir o raciocínio e temos o poder de conduzir a comunicação verbal e a não verbal. Isso. Bem, é, até onde eu sei, ou pelo menos para o meu nível de inteligência ou para o meu nível de percepção, que eu digo assim, né? Se as formigas falam entre si, eu não sei. Talvez tenha uma comunicação entre elas, né? De anteninha para anteninha. Não sei. Não sei, né? Agora, nós, seres humanos, que temos o poder da comunicação, apresentamos exatamente na comunicação o nosso maior desafio. É a maior pedra no sapato do ser humano. É a comunicação.
Se você fizer um levantamento nas empresas, de problemas que eles estão enfrentando, você vai conseguir, talvez eles até usem algumas palavras um pouquinho diferentes. Por exemplo, eles falam assim, nosso problema aqui é feedback, feedback é comunicação. Aí talvez eles falem assim, não, nosso problema é o tal do telefone sem fio, muita fofoca que rola, conversinha de corredor, comunicação. Enfim, eu não vou ficar alongando, mas é comunicação, amiga. E por que comunicação? A sua pergunta, né? Por que temos tanta dificuldade nisso? Porque a gente não sabe duas coisas. Duas coisas. A primeira, a gente não sabe reduzir o nosso ego falante. Não é o grilo falante, é o ego falante. A instância do ego, ela em si, a gente que vai lá mergulhando na psicologia, né? A instância do ego em si, ela não é em nada prejudicial, ela é uma instância do ser humano, né? É fundamental para a nossa existência. Embora eu prefira chamar de personalidade alma. Mas ficamos com o ego. Então, o que acontece? Até nos livros sagrados, o problema está relatado. Lá na Bíblia, por exemplo, diz lá, vaidades de vaidades, tudo são vaidades. Tudo são vaidades. Tudo são vaidades. O problema nosso é esse. É que quando a gente vai comunicar e a gente não controla, vamos dizer assim, não dá um grau de atenção a esse nosso ego, a vaidade, por exemplo, né? Imagina só, olha, eu quero que você faça o seu trabalho, mas tem que ser do jeito que eu estou mandando. Cadê a criatividade do seu colaborador? Claro que às vezes tem empresas que têm um determinado padrão de qualidade que tem que ser mantido. Tranquilo, beleza. Né? Agora, não necessariamente as pessoas têm que repetir exatamente as suas palavras, decorar, repetir as suas palavras, agirem como robôs para agradarem a você. E toda vez que a gente agrada alguém, está tudo errado. Né? Esse é o primeiro problema. Embora tenha... Esse é um primeiro problema, o ego. Esse ego que a gente tem que aprender a... Poxa, peraí, o outro é tão humano quanto eu. Ele é tão imperfeito quanto eu sou. Eu sou humano, sou de carne e osso, eu erro. Por que o outro não pode errar? Porque eu sou o dono. Aí começa o ego, né? Porque eu sou o dono do negócio. Mas espera aí, você é o dono do negócio, o negócio é tocado por seres humanos. Então, existe a imperfeição lá do outro lado. Entende? E o outro problema nosso, esse que eu falei do ego, né? E o outro é que a gente tem duas orelhas e uma boca. Então, para a gente se comunicar bem, a gente tem que escutar o outro. A gente tem que aprender a desenvolver a escuta atenta. Sim. Por quê? A comunicação tem um emissor e tem um receptor. Se eu começo a tagarelar, a falar, sem saber para quem eu estou me dirigindo, será que minha mensagem vai chegar? Não vai chegar. A Odete sabe que durante uma palestra ela tem que usar palavras visuais para atingir as pessoas que são mais visuais. Olha, vejam isso. Palavras acústicas. Ei, escute isso. Palavras sinestésicas, né? O toque, note, perceba, sinta. Sinta, tem gente que precisa disso. Mais do que isso, nós temos que, às vezes, falar, conhecer a pessoa do outro lado, saber que ela é mais acelerada, então eu falo mais depressa. Ou ela é mais lenta, então eu, para me conectar com ela, eu falo mais lento. Como é que eu chego a todas essas observações? Escutando. Então, a escuta atenta é um dos quesitos que não, quando a gente não observa, eles minam a comunicação. A gente não escuta, a gente não sabe se comunicar. É verdade. Amiga, tem aparecido bastante texto aqui que eu acho... Pode gerar concentração.
tem uma pessoa que comentou ali que 90% dos problemas dentro da empresa são por conta da falta de comunicação, né? Peter Drucker, o pai da administração, né, moderna, já dizia isso há muitos anos atrás e ainda continua. Então, a falta de sensibilidade, a falta de conhecimento dos diversos tipos de personalidade. Ai, Júlia, acho que caiu aqui. Peraí, acho que tivemos problemas aqui. Temos que chamar novamente o André, porque ele está dando ecofonia. Será que não é o teu que dá isso? Oi, pessoal, estamos tendo problema de quedas aqui. Pronto, Oi, pronto. Andrei. Estou aqui de volta. Estou percebendo bastante oscilação por conta também do temporal que atingiu aqui o município. A gente percebe que não está muito legal, não. Mas está conseguindo me ouvir? As pessoas estão ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Então tá bom. Então, retomando, né, André, a questão da comunicação é algo tão simples, é a forma como você vai abordar, a forma de você conhecer que aquela pessoa tem uma personalidade mais quieta, ela é menos extrovertida, ela não gosta de estar com pessoas. Então, a forma de você chegar nela é o grande diferencial nessa comunicação, que tem que ser clara para que, de fato, ela consiga entender aquilo que você passou. E o líder tem que ter esse conhecimento. Por isso que eu digo que o autoconhecimento, ele é de grande importância para os líderes. Saber dar um feedback, conhecer a personalidade da pessoa, sabe? Fazer esse estudo para quê? Para que ele exerça o cargo dele com competência, com excelência. Além das competências técnicas, esse comportamento que ele tem que ter. Ele ser o exemplo. E nós que temos uma vivência, uma carreira extensa já passada, como a gente presenciou líderes que entravam em grupinhos, que não sabiam se comunicar, que, sabe, desconectava, não tinha essa conexão, nem no olhar, nem no toque, nem na fala, em nada. E isso é muito prejudicial. Isso. Isso aí, amiga. Eu quero te fazer uma outra pergunta também. Tem essas questões do pensamento, as empresas também buscam pessoas com capacidade analítica e de inovação por conta de toda essa tecnologia, né? Resolução de problemas complexos, como as empresas buscam profissionais com essa competência orientada ao servir ao cliente, como essa competência faz o diferencial dentro da empresa, aquela pessoa aberta para o novo, com mentalidade de crescimento, que está sempre querendo servir e abraçando os projetos da empresa com o sentimento de ser o dono no sentido de estar abraçando os projetos da empresa e se sentir pertencente àquele ambiente. Como isso é importante. Sim, sim. Como você mencionou, né, Odete? A partir do autoconhecimento, que é um exercício que você faz, e não tem nada demais, né? Às vezes as pessoas pensam assim, poxa, autoconhecimento, esse negócio deve doer, deve ser doloroso. Até é. Mas é o seguinte, não tem nenhum mistério, sabe, gente? Não tem mistério. O autoconhecimento, você quer ver um exemplo de autoconhecimento bastante legal para você que vai ser contratado, ou que vai contratar alguém da sua empresa? É aquela mensuração, é você ser amigo das suas emoções, é você mensurar o seu estado emocional. Então, veja, você ter um conhecimento tal de si próprio que você sabe
que tem que interromper uma determinada conversa porque pode fugir ao seu controle. Entende? Então é quando você começa a se conhecer de uma tal forma, até na sua parte biológica, física, orgânica, sabe? Que, por exemplo, vamos dizer, você começa a se conhecer tanto que, vamos dizer assim, você começa a suar debaixo do braço, por exemplo. Ou você começa a coçar a cabeça. Cada ser humano tem uma reação, né? Pode ser coçar a cabeça, pode ser suar debaixo do braço, pode ser sentir um aperto aqui na região do plexo solar, do estômago, ou um aperto no peito, enfim, o que for. É importante você começar a identificar qual é o seu padrão, o seu autoconhecimento. Qual é o seu padrão quando uma conversa começa a te irritar? Isso é importante por quê? Porque a partir daí você começa a desenvolver as competências comportamentais, a partir do autoconhecimento. Então, veja, se eu estou numa conversa com a minha equipe, com o meu chefe, o que for, estou na empresa, estou até na minha família, com os familiares, e eu começo a perceber aquela alteração no meu organismo, eu tenho que ter. Aí, sabe o que é inteligência emocional? Não é a chegada da emoção. Porque a emoção já está chegando, né? Está começando a me alterar. Então a emoção está chegando. O que é inteligência emocional agora? É o que eu vou fazer no passo seguinte. Então, no passo seguinte, o que eu vou fazer? Tempo. Parou. Olha, preciso ir ao banheiro, preciso beber água, preciso tomar um café. Ou, enfim, você precisa romper o padrão. Você precisa sair daquele ambiente, daquela conversa, da presença. Ah, mas eu estou no meio de uma reunião. Pede para ir ao toalete. Entende? É aquele, sabe a história do dá seus pulos e se vira. Ou seja, interrompe o padrão. Eu preciso beber água, eu preciso ir ao banheiro, eu não estou me sentindo bem, o que for. Eu preciso sair daqui. Esse é o ponto, esse é o gatilho. Para quê? Para que você tenha inteligência. Aí sim, você está exercitando a inteligência emocional. Que é assim. Se eu continuar, eu vou explodir. Eu sei que eu vou explodir, porque os sinais já se apresentaram. Como eu não quero perder vendas, como eu não quero perder o emprego ou perder a contratação, e como eu quero resultado com qualidade de vida, eu interrompo o padrão e vou para outras, vou para o banheiro, vou beber água, vou beber café. E lá eu faço o quê? Aqui fica uma dica para vocês. Lá eu faço um exercício de perdas e ganhos. Tão famoso no mundo administrativo e do coaching. Não é um exercício de perdas e ganhos. Gente, o que eu perco e o que eu ganho se eu reagir? Entendeu? Se eu der aquela resposta que eu estou com vontade de dar, que está aqui na ponta da língua, o que eu ganho? Talvez eu ganhe meu ego se apresentando, eu ganho aquela parada. Agora, o que eu perco? Será que eu perco uma venda? Será que eu perco a minha saúde? Será que eu perco o colaborador? Será que eu perco o emprego? Entende? Ou a minha empresa até cai na sua produtividade? Então, aí você toma uma decisão, você faz uma escolha, respira fundo, conta até 10, 20 ou 30, cada um tem o seu ritmo, tem a sua necessidade, bebe o seu copinho d'água para ver se você saiu, mentaliza você de volta naquela reunião, em paz, em harmonia. Eu vou voltar para lá e não vou me abalar, porque agora eu sei o que eu quero dessa reunião. Agora é proposital, entende? É intencional. Agora eu vou voltar para a reunião. Identificar os gatilhos emocionais, aquilo que vai me tirar do equilíbrio. Como você falou, né, André? A emoção, ela vem. Porque a emoção é automática, ela virá. Agora, a inteligência emocional é você saber como você vai lidar com essa emoção. E existem várias técnicas, já que você entrou nesse assunto, que é a respiração, é sair para tomar um copo d'água, né? É ficar em silêncio, sem responder, né? Buscando se centralizar nesse momento, que isso vai evitar muitos conflitos. Eu sei, eu já passei por isso também. Eu tinha uma forma muito, como é que posso dizer, muito reativa, muito impetuosa, sabe? Então, eu tive resultados negativos na minha vida por conta de ser tão autêntica,
Mas quando a gente tem o conhecimento, o autoconhecimento, e tem esse controle das emoções, você percebe que tudo isso é possível, André, de forma que você tem uma vida feliz, mais equilibrada. E isso não acontece só no ambiente profissional, acontece no ambiente pessoal. Por isso que eu falo que as competências comportamentais, elas não se referem apenas no ambiente do trabalho, elas são na vida pessoal também, no seu ambiente familiar, nos seus relacionamentos sociais, porque quem tem esse controle das suas emoções, que tem essas competências comportamentais, como a persuasão, a comunicação, saber se relacionar, enfim, todas essas competências que o mercado de trabalho busca e que estão necessárias para a vida pessoal, você desenvolve equilíbrio, você tem grandes oportunidades na vida, o mercado se abre, você é respeitado pela sua conduta. Quando você chega nos ambientes, você automaticamente é reconhecido por essa pessoa que tem o equilíbrio, mas equilíbrio em todas as situações, não apenas no profissional, mas familiar também. No trânsito, como é importante ter esse controle das emoções no trânsito e dos profissionais que também lidam com pessoas, que nem sempre é fácil trabalhar essas emoções. E para você, então, André, a questão das competências, qual é o maior ganho de um profissional que tem as competências comportamentais bem desenvolvidas? Então, é um resumo disso que você acabou de apresentar, né? Porque a primeira coisa que eu quero dizer, Odete, para todo mundo que está aqui com a gente, a gente não é perfeito, a gente é imperfeito, né? O que nós estamos compartilhando aqui são vivências, são aprendizados. Porque para eu ter essa vivência e eu ter esse aprendizado, eu dei as minhas cacetadas, eu errei. Então, Eu por também. exemplo, sim, por exemplo, há muitos anos atrás, aí, acho que pode botar aí 22 anos atrás, 22, não, 22 anos atrás, eu fazia um curso em que eu poderia ter concluído aquele curso em primeiro lugar. Eu concluí em segundo. Ou seja, por que eu fiquei para trás? Porque naquela época eu não evidenciei a competência socioemocional, ou seja, essa competência comportamental. Então, nós terminamos empatados em tudo, eu e um outro rapaz, tudo empatados. Só que, durante um exercício prático, quando o instrutor ele fez uma pergunta capciosa, em que ele foi capcioso, e eu dei-lhe uma resposta atravessada, ele guardou aquilo como aquela reação, não é competência comportamental que nós estamos falando? Ele guardou aquilo e quando a equipe de instrutores se reuniu para desempatar os dois que estavam empatados, ele botou o voto dele. Não, Com olha, não revelou certeza. a competência comportamental lá no meu exercício. Então, gente, a gente aprende, a gente erra e a gente aprende, e aí a gente está aqui para compartilhar, né? Então, eu fico muito feliz e muito à vontade para dizer o seguinte, para aqueles que talvez estejam céticos. Ah, esses exercícios que vocês estão falando aí funcionam? Funcionam. Ah, eles dão certo? Dão certo. Dão. Eu digo para vocês que é prática. Isso acontece na prática. Tá? Isso a gente desenvolve ao longo do dia a dia. Então, de tudo isso, Odete, que você falou, né? Como é que a gente desenvolve essas competências? Como é que a gente chega lá nesses pontos todos? Praticando, praticando, praticando. A gente precisa parar, fazer pequenas pausas e respirar. A gente precisa meditar um pouquinho. Seja meditar, não precisa ser meditação aqui, tempo técnico profundo. Que você pare para pensar na sua vida por pequenos instantes. A gente precisa trazer a vida muito para a consciência, que é o autoconhecimento que a Odete tanto fala. E também, André, eu, na minha vida profissional, eu identificava certos comportamentos que não me faziam bem. E eu sabia que eu estava também machucando o outro.
Sabe quando você percebe isso, mas você não quer ser assim? Então, quando você fala que nós estamos num processo, né? Tudo é um processo de você se conhecer, de você se superar, de você evoluir, de você melhorar. É você querer, porque enquanto você não tem o conhecimento, você não muda. Então eu percebia isso em mim. Mas como fazer? Foi a Sim. partir do momento que eu comecei todo o processo em busca do autoconhecimento, de entender, de estudar sobre inteligência emocional, que foi uma grande virada na minha vida. Foi uma grande virada na minha vida. Inclusive com o teu programa lá, que você tem de meditação, né? O Clube da Alvorada, todos os dias às 6h20 da manhã, como isso tem me ajudado muito na superação disso, com os estudos, com as práticas. É um processo. É um processo mesmo de que há resultados positivos. E hoje eu criei um curso chamado Empreendendo a Vida e a Carreira, onde eu abordo todas essas questões comportamentais. Por quê? Porque eu vivenciei. Eu vivenciei e eu vi que é possível mudar. Aí quando eu sentei para construir esse curso, eu pensei muito, eu quero que as pessoas que estão no mercado de trabalho, os jovens de meia idade, mais idade, que estão lá e que estão enfrentando esses problemas, que há condições de mudar e que pode ter uma vida mais equilibrada, mais feliz, mais leve, porque eu lembro como eu chegava em casa, quando eu chegava em casa tão estressada por conta do trabalho e descarregava isso na família, como era injusto isso. Mas levou quantos anos para eu aprender isso, André? Quantos anos? Não Sim. precisava passar por tudo isso. Então, se tiver algum jovem ou pessoas que estão no mercado de trabalho, que estão passando por esses momentos, que é possível construir uma vida diferente quando se tem o conhecimento, quando se tem a consciência disso. E Uhum. a gente busca onde? No autoconhecimento, na inteligência emocional, que são ferramentas indispensáveis para a nossa vida. Isso aí. Vocês estão Isso me aí. ouvindo? Dá para ouvir? Tá tudo bem? É. Então, Daniel Goleman fala que todas as habilidades comportamentais são baseadas na inteligência emocional, o que acaba diferenciando profissionais medianos dos excepcionais. Michelle Schneider, que também é uma executiva do LinkedIn, ela fala que o profissional do futuro ele vai se destacar se ele desenvolver competências técnicas e competências comportamentais. Se ele não estiver atento a essas grandes transformações no mercado de trabalho, será um profissional mediano. Quem de nós quer ser um profissional mediano? Sim. Não queremos. Não queremos. Não queremos, não é verdade? Então, a importância de você desenvolver a inteligência, a importância de você desenvolver competências comportamentais deve ser, de fato, levado a sério, né? Para Então, quê? agora mas tem um detalhe importantíssimo, né, amiga? Que eu tenho certeza que você considera no teu treinamento, até porque é o treinamento, né? E é o quê? Gente, a gente não adquire. Vamos prestar atenção nisso que isso é importante. A gente não adquire competência comportamental na teoria. Não é cognitivo. Não é eu falar assim, olha, a partir de amanhã eu não mais, enfim, qualquer hábito ruim que você tem. Entendeu? Eu não mais julgarei as pessoas antes delas falarem. Eu não mais interromperei a fala delas dizendo assim, peraí que eu já sei o que você vai falar. Não, impossível. Você não é mágico, você não tem bola de cristal, você não é adivinho, você não sabe o que ele vai falar. Espere. Então, assim, por mais que você diga, amanhã eu começarei um novo programa de vida, uma nova mentalidade de vida. Eu não vou mais interromper as pessoas, eu vou escutar. Se ficar no cognitivo, não está adiantando nada, porque não é cognitivo. Comportamental é hábito. Então,
peguem os exercícios que a Odete vai colocar no seu curso, no seu treinamento, e pratiquem todos os dias incansavelmente. É prática, gente. Todo dia, todo dia, todo dia. E aí, hoje eu errei. Ah, você vai se penalizar? Não. Você vai trazer o ensinamento. Eu errei. Por que eu errei hoje? O que eu fiz de errado hoje? Que ensinamento isso me trouxe? Como é que eu corrijo para amanhã? É antes de botar a cabeça no travesseiro. Porque na hora de botar a cabeça no travesseiro, é para botar feliz. Entendeu? A hora do sono, né? No Clube da Alvorada a gente fala. A hora do sono é a hora do sono terapêutico, é a hora do sono renovador, é a hora de receber de Deus as intuições, é a hora de você ter as respostas para aquelas perguntas que você fez ao longo do dia. Para isso você tem que estar em paz de espírito, em equilíbrio, tem que estar centrado em harmonia. Então, tem segredo? O segredo é você dormir em paz, sabe? Ninguém vai pagar suas contas de meia-noite às 6, eu sempre digo isso. Então, durma com a cabecinha ó, bonita no travesseiro, em paz. Pensa, faz as suas orações, faz as suas ressignificações, pensa em, visualiza coisas bonitas, sabe? Até você adormecer. E aí, amiga, é isso. Eu tenho certeza que você está trabalhando com isso. É colocar desenvolvimento de hábitos. Hábitos. E alguns caminhos nós podemos deixar aqui para quem não está nos ouvindo, já caminhando para o final, né, Andrei? Caminhos para que nós possamos desenvolver essas competências comportamentais, que tudo é possível. Então, buscar o autoaperfeiçoamento constante. Como a tecnologia avança a passos rápidos, e se nós não estivermos em constante aprendizado, estar nesse movimento, nós não iremos acompanhar. Nós, de fato, ficaremos no mediano. Então, buscar aperfeiçoamento constante, por iniciativa própria, também as empresas, com seu papel de levar esse conhecimento para os seus colaboradores, observar tudo que existe ao seu redor, mas um observar atento, consciente, trazendo para si. Que tem uma passagem de Jung que ele fala, né? Que tudo que incomoda no outro pode estar em você. Né? Então a gente está muito acostumado a julgar, a criticar, toda essa polêmica que está acontecendo no mundo hoje, né? Mas ninguém olha para o outro e começa a observar o que incomoda no outro, que pode estar em você também. Então, fazer essa autorreflexão diária, todos os dias, dos seus erros, de observar onde errou, como você falou, porque não se muda assim de um piscar de olho, né? Eu me lembro quando eu comecei esse processo, André, assim, meu Deus, eu me propus a não errar e eu errei de novo. Mas é um hábito que você vai criar, você ficar atento aos seus gatilhos emocionais, que eles vão aparecer aí, né? E trabalhar muito o autoconhecimento, que é uma grande ferramenta, a inteligência emocional, a empatia, saber ouvir, como você falou, muita atenção, melhorar a comunicação, né? Estar aberto para receber feedbacks, estar aberto, porque a pessoa fala, não, lá vem ele com coisa. Não, então os dois lados trabalhar, o líder que vai dar o feedback e eu estar aberta para receber o feedback, que nem sempre a gente está aberta, porque a gente acha que o ego, né? Lembra que você falou do ego? O ego está muito alto, e então eu sou perfeita, eu não erro, eu sou melhor, né? Porque hoje o mercado de trabalho também sempre exige de você ser o melhor, ser o mais inteligente, ser o mais produtivo, ser tudo isso. E você acaba, às vezes, pirando com tudo isso. Se você não tem um autocontrole de si, das suas emoções, se você não se conhece, se você não se trabalha, você vai, né, viver emocionalmente doente. E, inclusive, as estatísticas apontam que nós estamos vivendo numa sociedade emocionalmente doente. E como trabalhar todas essas competências quando não se tem saúde adequada? Então, né, Andrei? Saber sair desse piloto automático e viver uma vida mais equilibrada é o que se busca para trabalhar todas essas competências. Isso aí.
Você falou aí, Odete, de uma coisa, você tocou de maneira subjetiva, uma coisa importante, eu vou ser breve, eu sei que nós estamos encerrando. Mas, gente, todos nós brasileiros, principalmente aqueles da geração um pouco mais antiga, mas os jovens também conhecem, né? Aprendemos a amar e admirar um ser humano chamado Ayrton Senna da Silva. E Ayrton Senna é o maior exemplo que eu tenho comigo aqui. Eu tenho até aqui, ó. Eu tenho ele aqui, ó. Eu tenho ele aqui comigo, ó. Eu tenho ele aqui comigo, tá vendo aqui? Eu tenho ele comigo na sua Lotus com capacetinho amarelo. Eu aprendi a admirar o seguinte: a capacidade de aprendizado. Se a gente acompanhar a vida dele, você pegar um retrospecto da vida dele como piloto, não vou falar de vida pessoal, tá, gente? Como piloto, como profissional, é fantástico o aprendizado que ele teve. Ele dizia exatamente isso aqui: você tem que trabalhar. Então, a Odete falou de caminhos. Gente, não existe, não acreditem naquelas fórmulas mágicas, sabe? Olha, vem comigo que em 4 dias eu coloco você num patamar de excelência para você ser contratado pela empresa que você quiser. Em 4 semanas, em 4 meses. 4 meses já dá para começar a pensar em transformações. 3 meses, né? A gente já começa a pensar em transformações. Mas, gente, não acreditem em programas e produtos milagrosos. Acreditem no trabalho. Então, por exemplo, a Odete está aí ofertando esse treinamento, esse desenvolvimento maravilhoso. Acreditem no trabalho. Esse trabalho dá resultado. Sempre. Colocando muita fé. Colocando muita emoção. E colocando um propósito muito claro, sabe? Vontade e propósito muito claro. Aí tudo vai dar certo, né? Então, Andrei, Se tudo não der certo, pelo menos você está no caminho para que tudo dê certo. Isso. E eu sempre digo, é um processo que precisa ser iniciado. Se você quer de fato isso, porque se você não quer isso, se você acha que está tudo bem, você vai continuar com suas feridas emocionais, com suas dores, com seus comportamentos e as coisas, se você vai ser demitido, não sabe por quê. Então, é o momento de você fazer essa autorreflexão, trazer para a sua consciência o que de fato está acontecendo para mudar o rumo. Ok? Então, André, eu quero te agradecer muito a sua participação. Eu quero convidar todos que estão aqui presentes a seguir o André no seu Instagram, André Klaus, né? Que você produz muitos conteúdos preciosos. Você tem programas maravilhosos lá de mentoria, também de meditação. O Clube da Alvorada é muito especial. E também eu quero lembrar novamente para vocês acessarem na minha bio, que está o meu curso, também tem a mentoria que eu dou em relação às competências comportamentais. E agradeço a participação de todos. Gostaria de agradecer imensamente, André, por essa oportunidade incrível e que você deixe o seu recado final para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Minhas palavras finais aqui, Odete. Primeiro, gratidão a você pelo convite. Mais uma vez, embora seja um ditado, ele é real, né? O discípulo, ele aprende e se apresenta muito acima do seu mestre. Gratidão, Odete, por você ser essa profissional do campo de desenvolvimento maravilhosa que você é. E eu não estou jogando confete, foi minha aluna, eu sei o que eu estou falando. Conheço a profissional, conheço a pessoa, conheço a sua família e sei do potencial enorme, gigantesco que você tem para transformar as pessoas. Gratidão pelo convite, gratidão a cada um de vocês que está aqui conosco, que vai assistir depois. Como a Odete falou, eu adoro fazer amigos, amo fazer amigos. Então, sigam lá no @AndreiKlaus, @Clube da Alvorada, o que vocês quiserem. Tá bem? E a gente com certeza vai firmar uma parceria de amizade muito incrível. Gratidão a todos vocês. Um beijo no brilho da luz do seu olhar, Odete. Gratidão. Gratidão a todos pela presença. Boa noite e fiquem todos bem. Muito obrigada novamente, André, pela participação comigo. Eu que agradeço. Tchau, tchau.